Oi, mulher, vamos de Dorama Indica? Eu tô com essa indicação borbulhando pra fazer pra vocês há algum tempo, porque eu assisti na sexta-feira, mas na semana seguinte é a semana do meu aniversário, e eu tiro um tempo mais quietinha, mais reclusa, no meu aniversário mesmo, já é bem comum. Inclusive, eu cheguei até a gravar um conteúdo pra vocês no meu aniversário. Eu não dou meu aniversário em si, meu aniversário é uma coisa que eu gosto de viver dormindo ou suprimindo aquele dia. Depois que sair o vídeo, vocês vão entender, mas eu gravei dias antes, falando um pouco sobre, e eu ainda vou soltar pra vocês, deve soltar essa semana ainda mesmo. E eu, inclusive, não postei nem Dorama Indica na semana do meu aniversário, que é uma coisa muito estranha, né? Mas tô aqui pra gravar pra vocês um Dorama Indica que realmente é uma indicação que eu fiquei encantada e eu estou muito, assim, inclinada a assistir novamente. E, inclusive, fazer uma maratona porque a segunda temporada está às portas. E é isso que você está imaginando. Eu estou aqui pra te indicar o Wiki Hero Class, ou a classe dos heróis fracos. Eu te desafio a não maratonar isso! Eu tô apaixonada, enlouquecida. Como é que pode? Eu sei que o Wiki Class não é de ontem, que uma galera aí assistiu antes de ser dublado, antes da Netflix conquistar os direitos, mas, gente, eu tô sabendo, eu queria assistir ano passado, e eu tô sabendo desde o ano passado de rumores que ia entrar no catálogo da Netflix. E aí ficou enrolando, quando foi no meado pro final do ano passado, confirmaram que entraria no catálogo da Netflix, e não só que entraria, mas que teria uma segunda temporada que já estava em produção, ou pré-produção, não lembro, inclusive que sairia no primeiro semestre do ano. Só que assim, quando a gente é acostumado a acompanhar a série, a gente sabe que às vezes essas coisas são história. Quando a Netflix disse que entraria, final de maio, e que teria data prevista já em breve pra a segunda temporada, eu falei, é isso que eu preciso, vou assistir. E assim, eu não só assisti não, eu comi com varinha. Eu assisti a primeira temporada toda numa sentada um dia. Gente, eu fiquei completamente encantada. Eu fiquei rendida, estou apaixonada. Que dorama bom. É um dorama bem de vingança, mas é um âmbito escolar. E eu saí de Story Group meio órfã de um dorama, sabe? De escola, que não fosse fofinho. Vocês sabem que, baseado nas minhas indicações aqui, eu gosto muito do dorama de escola quando é fofinho. Mas isso aqui é elite. Ai, eu tô apaixonada. Você que tá caminhando a cachorra de Story Group está aqui, tá? O mesmo vilão. Inclusive, vou deixar aqui pra vocês essa descoberta que eu fiz. O Boff deu certo em algum dorama sendo vilão. Em época estudantil. E desbloquearam esse skin cafajeste safado bonito nele. E nunca mais bloquearam de volta. Que delícia, que sabor. Mas a gente não tá aqui pra passar pano pro vilão. Só um pouquinho. Vamos lá que eu vou te obrigar a assistir. Porque daqui a pouco já sai a minha indicação da segunda temporada. Já que a segunda temporada, além de estar garantida, já tem data. Dia 25 deste mês, 25 de abril. Tem presente de aniversário melhor que a Netflix podia ter me dado? Se tem, eu não sei. Vamos lá. Nessa delícia de série, a gente acompanha um trio de meninos. Gente, eu confesso que eu não peguei spoiler. Eu tinha visto dois vídeos de edit, que é muito comum e tá em todas as redes sociais, talvez você já tenha até assistido. De cenas que eu falei, nossa, realmente, eu vou querer muito assistir. Mas eu, toda vez que eu via que era falando sobre, eu saía pra não pegar grandes spoilers. E eu acho que vale muito a pena. Mas tem coisas que você saca só de assistir. Mas eu não vou dar nome aos bois pra não ficar uma coisa assim, escancarada. Vamos lá. A gente tem esses bonitinhos. E a história tem como foco principal nesse gatinho aqui. Essa coisa mais fofa com essa cutia de neném tem 25 anos. Minhas amigas. Já dá pra achar bonito, tá? Não é crime. Ele tem essa carinha, mas ele tem 25 anos. E é um ator fantástico, tá, gente? Esse dorama, o Wiki Hero Class, deu pra ele um prêmio, tá? Por melhor cena dramática. E eu não sei se melhor ator, mas melhor cena dramática foi. E é realmente uma cena inacreditável, a cena do último episódio. E eu vou comentar por alto sobre ela, mas assim, assista. É de te deixar sem fôlego. E a gente vai acompanhar ele, que é um aluno modelo. Mas assim, não tô dizendo assim, eu e você não. Que só a camisa corre atrás. Ele é muito inteligente e ele é muito estudioso, mas assim, por gosto natural dele mesmo. Ele tem uma mãe que é uma dessas professoras estrelas, igual a gente vê em dorama. E o pai, que pelo que eu entendi, ele é treinador. Não me pergunta de quê. O foco não era o pai. Mas assim, ele, nesse âmbito familiar, vamos ser sinceros, é bem problemático. Eles meio que dão uma esquecida que tem filho. Eles dão mais importância para suas vidas e para suas carreiras. Só que o menino, ele tá chegando ali às portas de estar nos últimos anos. Em breve ele vai ingressar numa universidade. Já se começa a conversar sobre como que vai ser o futuro e a universidade, mas sem ter um amparo, sem ter um apoio, sem ter uma preparação, sem ter um tapinha nas costas, vamos lá, tamo junto. E aí o cara, tipo assim, se esforça super por causa do peso, né, de ter uma mãe estrela e não ter mais, né, um relacionamento familiar. Pelo que dá pra entender, o relacionamento familiar é meio bosta. Então, assim, eles ficam nessa. E ele faz tudo sozinho por causa do pai, que viaja muito, e a mãe que não mora mais com ele. Só que ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante que esse dorama esfrega na nossa cara. Menina, até a formiga tem raiva. Senão, quando a gente pisa na casa delas, elas vão juntar e morder a gente. Para com esse negócio de achar que todo mundo é babaca. Que você vai machucar as pessoas e elas não vão arrumar um jeito de retrucar. Para! A gente acredita em cada coisa, em cada fanfic. E essa carinha bonita tá aí pra provar a gente
que as coisas não são tão simples. Nessa escola ele estuda e essa coisa mais fofa desse mundo aqui também. Você sabe quem que é? É um cunhadinho. É um cunhadinho. Gente, se existe uma categoria na Dramaland que eu sou fã, é a categoria de cunhadinhos. Eu acho que eu nunca abri isso. Eu já comentei que eu tenho, né, um certo precipício pelos cunhadinhos, mas eu nunca deixei claro todo, entendeu? O meu amor, apoio e o quanto eu sou fã dos cunhadinhos. Porque a gente tem chance de ver o cunhadinho evoluir, se tornar o que é um grandíssimo gostoso. É mesmo. Eu conheci ele como cunhadinho num dorama. Talvez você, como eu, tenha conhecido ele em 2521. Ou em Melancia Cintilante, mas não foi o meu caso. Em sim, 2521 e fiquei completamente apaixonada. Eu amo ele em 2521, gente. Vocês têm noção de quanto eu amo esse garoto em 2521. Eu gostava muito dele lá e eu comecei a querer ver coisas com ele por causa de 2521. Só que ele nunca me convenceu a assistir Melancia Cintilante. Não me julguem, por favor, não me julguem. Eu não sei, na minha cabeça, plot de Viagem no Tempo, se não for muito bom, eu não consigo engajar. E aí, eu ouvia muito falar de Melancia Cintilante como uma coisa muito romântica. E aí, não sei, gente, eu não comprava a ideia de jeito nenhum. Não comprava no passado, que eu tô aprendendo mesmo dar o play, depois de assistir ele em Week Hero Class. Eu acho que eu já tinha tido a minha dose dele de juventude, de problemas e levezas em 2521. Então eu pensei assim, cara, ou eu vou ingressar em pegar ele em uma versão muito diferente, igual foi My Name Is, que eu acabei de assistir com ele, ou eu simplesmente quero ver ele fazendo uma coisa completamente oposta. Porque em 2521 ele leva uma vibe muito diferente, pelo menos eu acho, de Week Hero Class. E aqui a gente tem ele uma versão, numa skin, lutador, gato, sabe que é bonito, pegador, muito trabalhador, muito lutador, indiferente do óbvio, sabe? Eu confesso que eu vou trazer pra vocês a indicação de My Nemesis, mas me frustra um pouco, porque eu acho que tinha tudo pra ter sido muito melhor do que foi. E, gente, vamos ser sinceros, a premissa é de abalar o coração da fanfiqueira. A gente tem todo um enredo que era pra ter sido segurado e não rolou. E aí eu terminei My Nemesis, assim, meio órfã dele, meio afim de ter mais dele. E ingressei em seguida em Week Hero Class e entendi, de fato, lembrei porque eu gosto tanto dele. Inclusive eu vou fazer esse esforço de assistir 2521 de novo, pra indicar pra vocês. E por causa dele, eu lembrei porque eu gosto tanto de dorama com ele, porque eu gosto muito da atuação desse menino. Também é um gato e também tem ali entre 25 e 26, tá, gente? Não é tão novinho assim, não, tá? Dá pra vocês olhar, cobiçar, tem papel de aluno, mas já tem uma certa idade. E aí a gente tem eles dois, que na mesma sala já. Em contrapartida, a gente tem o aluno novo, que é este daqui, o Oclinhos. Eu não conhecia o Oclinhos, conheci os outros dois. Porque o bonitinho, que é o principal, ele, né, o nosso prota de fato, ele é ex-idol. Então eu já conhecia ele, por ele cantar com outro menino no grupo, um outro menino que eu gostava, e que também é ator, e eu conhecia o bonitinho. Agora esse daqui eu nunca tinha visto, vou deixar os três pra vocês aí. Esse Oclinhos eu nunca tinha visto na vida. Só que, confesso que ele é ótimo, tá? Ele atuou muito bem, eu que não conhecia, depois eu vou até procurar alguma coisa que ele tenha feito pra poder ver se me interessa. A gente tem aí essa ideia e construção de amizade. É isso que a gente vai se apresentar durante o dorama, tá? Uma construção de amizade, de ideais e vingança. Afinal de contas, mesmo que você ame muito loucamente alguém, se essa pessoa te faz mal, às vezes o certo é dar um jeito de retrucar. E mesmo que uma pessoa não faça mal diretamente a você, talvez tocar no seu melhor amigo ou na sua pessoa da vida seja ainda mais doloroso do que se tocasse em você. E esse dorama é exatamente sobre isso. Eu sei que quem gosta aí de My Name, né, que a gente sabe que a Mona corre atrás do prejuízo do pai, tem indicação aqui, quem gosta da lição. A gente entende que a ideia de vingança geralmente é algo que a gente pensa logo, propriamente ser algo mais adulto. Não, é necessário que uma pessoa estruturada, ou que tenha anos, né, como na lição, tenha anos pra pensar, estruturar e planejar e tal, alguma coisa. Nem sempre. Esse menino, um livro e uma caneta, tipo... Desculpa, gente, mas quando você ver a cena, você vai me entender. Você vai me entender. Te provam, entendeu? Que raiva e determinação podem fazer total diferença. Podem fazer. A gente vai vendo os desdobramentos da vida dele e as nuances de outras pessoas que entraram na vida dele. Então, o nosso prota, ele é, como eu falei, muito estudioso, só que ele tá meio ali no limite, menina, sabe? Ele tá meio crush, no limite. Ele tá vivendo perigosamente, porque se a pessoa fizer um A, ele parte pra cima, ele tá nesse nível, e nem é sacanagem. Só que assim, a gente vê isso, se você gente, o primeiro episódio, você já repara isso. E aí, tem uns bofinho, gato e implicante na turma dele. Só que assim, aquelas pessoas do bullying mesmo, pessoas babacas. E é uma coisa que eu sinto, que eu preciso comentar. Todo dorama que fala sobre, eu sempre acabo trazendo um comentário aqui pra vocês, em cunho social mesmo. Gente, não fica acreditando que Coreia é as mil maravilhas, tá? Eu fico vendo gente aí na internet querendo importar namorado, marido, os cacete, querendo se importar pra lá, pra cá. Mona, dá uma segurada, tá? Se lá fosse esse sonho todo, primeiro a gente não estaria vendo esse bafafá todo aí que tá dando com, infelizmente, com o ator de Tudo Bem Não Ser Normal. Tudo Bem Não Ser Normal, pra quem não sabe, é um dos meus doramas favoritos. Então, assim, eu tô estressadíssima com ele, até porque eu ia indicar pra vocês aqui. E a cada dia que passa, a confusão fica pior. E eu fico com menos coragem de indicar um dorama que é um dos doramas mais lindos que eu já vi na vida. Ao mesmo tempo, a gente fica vendo que
quase todo dorama de cunho escolar, seja romântico, como True Beauty, I Love So Beautiful, como A Lição, que não é de cunho propriamente escolar, como esse, Weak Hero Class, como Starring Group, todos, sem exceção, todos os que eu já vi até hoje, todos, eu repito, tem pelo menos um episódio focado em falar sobre bullying. Todos. Não põe a mão na consciência. Se isso acontece em dorama, repetidas vezes, que é uma produção cinematográfica, imagine a vida real. Se você ainda não assistiu, eu indico 100% que você assista a lição. Eu ainda não indiquei aqui, tem 2 temporadas, e a gente é a prova viva de quanto o bullying pode mexer com a vida das pessoas. É sinistro. E assim, vamos ser sinceros, a gente vê isso, e nem sempre a gente vê a pessoa retrucando no ato. Que eu acho que é o que falta nos doramas. Geralmente, alguém se compadece e aí começa a te defender, tipo, Starring Group e tal, ou começa um grupo, uma aliança, uma amizade a acontecer e tal. Aqui, não. Nosso amigo chega no limite e ele fala, tá aí, por que eu não retruco? E ele faz exatamente isso. O menino malvadinho usa o Oclinho, que é o menino novo da escola, pra drogá-lo ali, tá, gente? Por quê? Sabe aquelas fitas adesivas? Então, é um componente assim, não dá pra dizer o que especificamente aqui no vídeo, porque não sei como que o YouTube vai reagir a isso. Mas ele se toca na hora que um menino que acabou de entrar na turma dele, que nem conhecia ele como merda nenhuma, não faria isso porque não teria motivos. E ele, munido de muito sangue no olho, resolve dar-lhe uma sova no menino. E assim, as outras cenas são boas. Cenas de luta desse dorama são muito boas mesmo. Mas, minha amiga, nada lava tanto a alma quanto ver ele batendo nesse menino no primeiro episódio, quebrando, esfacelando o nariz do menino. Nada. Porque o menino é um... E eu vou te dizer um negócio. Esse menino, um livro e uma caneta, ele mudava a ordem do Brasil. Gente, o que ele faz? O que ele faz com aquele menino? Eu senti vontade de fazer igual minha filha quando ela gosta de um pedaço do filme. Eu fiquei com vontade de ficar voltando, repetindo. Só um pedacinho, repetindo. Porque, vou ser sincera, em menos de um episódio esse menino te dá um ódio na tua casa. Você na tua casa, tu fica com ódio dele. Imagina ele lá, aguentando. E aí, depois disso, eu sinto que, tipo assim, a gente vê um jogo psicológico que acontece igual em um episódio de Tomorrow. Se você não assistiu Tomorrow, no episódio de Tomorrow tem um... Gente, é a história, tipo assim, completa. É igual. Da caneta. E existe, eu não sei especificamente o que, mas eu já ouvi sobre, que é tipo um gatilho, sabe? Aquelas canetas que você aperta assim, que faz um cliquezinho. Então, dependendo do que a pessoa tiver passado, esse barulhinho pode ser um gatilho. E assim, meus amigos, pensa num bofe que pega essa informação e usa para o próprio serviço. É ele. Ele começa a botar terror nos outros amigos do menino que ele bateu. De fato, os outros ele deu um apavoro também. Com essa caneta. Só fazendo um cliquezinho, entendeu? Você fica assim, nervoso. Você fica assim, apreensivo. É uma delícia. Eu acho muitíssimo bem empregado, porque os meninos são babacas. Mas tudo bem. E aí a gente vai vendo isso avançar. Porque é óbvio que um cara marrento, maldoso, que faz bullying, não ia engolir isso. E aí a gente tem a adesão simplesmente do Príncipe Herdeiro nessa história. Se você assistiu a Alquimia das Almas, você sabe de quem que eu tô falando. Ele, o dono e proprietário de um dos melhores apelidos da história. Ele dá o melhor apelido da história pra mim, dos doramas. Modó Fedorenta. Gente, esse homem é maravilhoso. Eu me diverti demais com ele. Em Alquimia das Almas. E aqui, ele tá na skin gostoso bandido. É tudo de bom. Eu nunca tinha pedido isso. Eu nunca imaginei que iam me entregar o Príncipe Herdeiro numa versão lutadora. Gente, se segurem em suas cadeiras, porque isso aqui só tem chance de melhorar na segunda temporada. É o que eu creio. Espero muito que ele apareça na segunda temporada, não tenho certeza. Mas eu acho que só tem chance de ficar melhor. Porque ele tá numa skin com o cabelinho preso. Ai, que delícia. E ele é meio assim que um traficante. Eu tô falando que ele tá na skin perigosa, verdade. E aí a gente vê que o garoto, ele é meio assim, eu resolvo meus BO até a página 2. Se o bagulho ficar doido, eu procuro alguém pra realmente comprar meu barulho. E é isso que ele faz. Procura esse bofinho pra comprar o barulho dele diretamente com o nosso prota. E ele é bom de porrada pra caramba. Só que a carta na manga é o nosso outro prota, que ele é um lutador. E o Oclinho fica com dó e diz que vai pagar o nosso outro prota pra poder resolver o bafafá do primeiro prota, que é o estressado. E tá bom, nessa brincadeira, ele vai pra lá e eles têm uma trocação boa de ver. Boa, do dorama gostoso se batendo. É sempre bom de ver com meus olhos. Mas no dorama é ainda mais divertido, né? As cenas de luta não são cômicas, como é em Starring Group. Eu gostei, mas é mais cômico porque são coisas mais surreais. Aqui não, é mais pé no chão e assim, dá mais gosto de assistir.
E aí, depois disso, meio que fecha esse triângulo mesmo amoroso, sabe? Essa amizade, mas assim, e eles começam a fazer coisas juntos, começam a se aproximar e começa a ser real. Só que a gente sempre tem que entender que, geralmente, quando a gente tem, assim, essas uniões em dorama, vai dar ruim. Eu já começo, quando eu vejo assim, eu falo, ih, sou dorameira há muitos anos, gente. São 5 anos de dorama, 7 quase. Eu já sei que vai dar ruim. Aí, você vai acompanhando e você descobre que um deles acaba sendo um pouco ciumento. Eu acho que aqui a gente vai levar em consideração, e deve levar em consideração, que todo mundo tá passando por situações, cada um as suas. O Oclinho, ele é filho adotivo de um pai bem babaca. Inclusive, fica o meu alerta, gente. Tem agressão. Tem cenas, assim, mais assim, complicadas mesmo. E gatilhos. Então, tome cuidado. Se você não tá no momento ideal pra assistir, eu indico que não assista, tá bom? A gente tem o nosso segundo prota, que é um ex-lutador, e eu quero muito que na segunda temporada eles abordem o porquê dele ter largado, qual foi a situação específica, sabe? Que contem a história dele com aprofundamento. Eu tô muito ansiosa. Ele tem uma vovozinha, que eu acho que depende muito dele, ele tem 2 trabalhos, e ele só vai pra escola pra dormir. A gente tem o nosso prota principal, como eu falei, que tem problema com a família. Então aqui ninguém é 100% vibes, sabe? Todo mundo tem ali suas situações, suas questões na vida, e a gente vai acompanhar o desenrolar disso, né? Da vida escolar, de uma linda amizade construída, e de como os problemas particulares podem afetar uma grande amizade. Aqui a gente vê que um deles vacila feio, e acaba tentando destruir os outros, literalmente. E óbvio que eu poderia ficar horas aqui te indicando e falando, mas eu acho que se você souber menos, vale mais a pena assistir. A gente tem muita cena de luta boa, e a gente tem um final que deixa a gente com o coração na boca pra assistir a segunda temporada, ansiosos. Por isso também que eu deixei pra trazer mais em cima da segunda temporada, pra que você vá logo assistir. Vale muito a pena assistir Weak Hero Class. Fica a minha indicação mais sincera. É baseado numa webtoon. E eu confesso que até hoje nunca mesmo fiquei mal depois de assistir algo baseado em webtoon. Eu acho que a Coreia manda muito nas suas escolhas de tornar webtoons em séries, né? E esse ano, inclusive, tem várias vindo. Algumas já estrearam, como é o caso de meu querido Nemesis, né? Que também era uma webtoon. Para ano passado, de Quando o Telefone Toca, que também era um webtoon, e um webtoon mais 18, tá? Inclusive eu indico a leitura, porque o bagulho é doido. Melhor que a série. E aí, a gente cai nessa que é uma delícia de assistir, assim como Story Group. E assim, vou deixar imagens pra vocês. Gente, que sabor. Eles pegaram e tornaram palpável visualmente, infelizmente pra gente é só visualmente, e auditivamente, as imagens. Porque os personagens estão ótimos. Inclusive, o seu Pintinha, que nunca mais entrou de férias, que tá trabalhando todo dia, que tá saindo em 20 dorama por ano, ele tá de novo e ele é vilão na segunda temporada. Então, meu amor, prepare-se, tá? O seu Pintinha, pra quem não sabe, vou fazer uma recapitulação aqui, minutos de recapitulação desse homem nos últimos tempos. Esse bonito estava em Amor de Cinema, arrasou. Eu vi da Líder Tangerinas, mas eu tive o prazer de conhecê-lo em Amor e Fetiche. Meus amigos, que filme, eu adoro. Pensa num filme que me diverte toda vez que eu reassisto. É esse. Inclusive, se você não assistiu, cara, assista. Eu devo ter indicado em Amor de Cinema esse filme, mas é porque eu gosto muito. Depois de Amor de Cinema, ele esteve recente em Se a Vida Lhe Der Tangerinas. E antes de ambos, ele esteve em Um Conto de Fadas, alguma coisa. Vou deixar calma pra vocês. E, entre outros, gente, esse homem, todo drama que eu começo a assistir, eu falo assim, mas você tá aqui de novo. Sério, tem mais 2, eu acho que não são da Netflix, acho que da Disney ou da Prime Video, que ele tá recente. Eu fiquei assim, você não tira férias não, gente? E agora, ele já vai estar na segunda temporada de Weak Hero Class, ele é o novo vilão. Então, um apanhado geral, vale a pena? Vale. Com certeza tem minhas 5 estrelas, não 4. 5 estrelas. Eu duvido você não sentir gosto em maratoná-lo, porque um episódio termina de um gancho, assim, que você fica assim, preciso saber o que vai acontecer. E no final, você sente esse gosto de... Sabe aquela frase boba que a gente escuta sobre o coração, ter o nosso coração batendo em outro peito? E a gente fica pensando que isso só serve para amor romântico? Até você ter uma amizade que aconteça exatamente isso com você? A gente tem esse caso. E acho que uma outra situação que muito me remete é aquela do... Eu acho que é o trecho de uma música que é sobre... 2 pessoas morreram, mas só um coração parou de bater. Eu tô muito aflita, porque a gente tem no final uma talvez morte. Mas assim, é uma talvez morte, a gente ainda não tem certeza. Cada vez que eu vejo alguém comentando sobre, porque ele é o webtoon, eu sempre desvio. E eu acho que você deva ir sem saber 100% mesmo. Vai com o coração aberto, sabe? Pra poder assistir. Lembra que eles fariam qualquer coisa um pelos outros, mas que sempre, dentro de uma grande amizade, o ciúme ele pode acontecer. E a estrutura da amizade, que todo relacionamento tem a sua estrutura de poder.
A estrutura de uma amizade, às vezes, ela pode ser corrompida pelo medo, por pessoas novas. E a gente vê isso, infelizmente. O dinheiro, o poder ou a falta dele, tudo isso mexe, tudo isso movimenta. E mexer em gaveta dói. E aqui a gente tem a prova disso numa versão em pessoas muito jovens, cheias de si, e ao mesmo tempo vazias de si, por conta de suas estruturas familiares, por conta do que cada um tá passando de forma privada ou já passou. Quem veio de outra escola tem uma nova história para contar, uma nova história para escrever. Quem tá indo para outra escola vai se tornar alvo do quê? E tudo isso a gente tem na primeira temporada e ao mesmo tempo esse gostinho do que a gente vai obter na segunda temporada. Um ponto importante: o último episódio tem uma cena pós-crédito, então fica de olho. Depois de subir um pouquinho das letras, no dia eu tava me maquiando porque eu ia fazer alguma coisa, e aí eu deixei rolando, e só por conta disso que eu assisti. Mas depois eu entrei no TikTok e eu vi um monte de gente que nunca nem tinha visto a cena pós-crédito. Então, assim, tem um diálogo pós-crédito, e eu acredito que esse diálogo vai tomar rosto na segunda temporada. Então, assim, pela tatuagem, eu arrisco saber quem é, mas vamos esperar. Fica a minha indicação. Não só assista a primeira temporada, mas espere, ansiosa, pelo dia 25 para assistir a segunda temporada de Weak Hero Class. A classe dos alunos fracos. Que de fracos de bof não tem nada, tá bom? Vai que eles são maravilhosos. Um beijo no seu coração, Doromeira. Fica com Deus. Tchau, tchau.